feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não vai? Alô, alô, som testando. Salve, salve, nação cuscuzeira. Tentaram me calar, mas esqueceram que Babi Butterfly não se cala, pois ela voa. Vamos iniciando nossa noite com o coração repleto de alegria por mais uma quinta-feira, neste dia 22 de maio de 2025. Estamos aqui sintonizados na web rádio, nosso programa Cuscuz com Espiritismo. Pega tua cumbuca de cuscuz e água fluidificada, porque agora vamos para a prece inicial. Eu gostaria de chamar a nossa querida Iraci para a nossa prece. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quando vocês escutarem. E vamos acerenar os nossos corações e agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui para falar do Mestre, para trazer notícias da nossa doutrina. E que a luz se faça e que se espalhe sobre todos os que estão a escutar e aqueles que escutarão, e especialmente a nossa convidada, que tudo o que for colocado consiga acertar no coração das pessoas, abrir as suas mentes e colocar conhecimento. Obrigada por mais essa oportunidade desse programa e permite-nos iniciar agora a nossa atividade. Que assim seja. Ah, meu Deus, alô, alô! Isso aí, estamos de volta. E aí, bora para a música? Eu gostaria de chamar ele, o nosso reizinho das picapes, para fazer principalmente o nosso painel de controle da web rádio ficar nos trinks. Papoca, DJ! Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo no seu lugar. Web Rádio Café. A juventude tem a força, mas está amordaçada devido às paixões terrenas que nos afastam da estrada. A caminho do amor, da paz e da fraternidade, todos juntos sem temor, semeando a caridade. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Pro futuro melhorar, precisamos dar as mãos, trabalhando sem parar, ajudando a cada irmão. Que seja a humildade o instrumento das mocidades. Essa é nossa missão, que nos leva à perfeição. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Vamos, vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo.
Vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. Vamos, jovens, em busca do progresso. Vamos juntos, jovens, construindo o universo. E aí, menino, pense numa noite maravilhosa. Bora pegar aqui a cumbuca de água fluidificada e aquele cuscuz, que hoje nós temos um encontro maravilhoso. E aí, bora pegar o quê? Bora pegar a água fluidificada, o cuscuz, e estarmos sintonizados, que hoje vamos receber com muita alegria. Ela que é a minha figura pedagógica, lembra tanto minha tia Jandira, que eu estava a me lembrar hoje ao comer uma bolacha lá no trabalho. E eu, oh meu Deus, tia Jandira me dava essa bolacha, ainda deixava eu roubar um pouco no copinho. Enfim, ela mesma, a nossa querida Elis, do Lar dos Humildes, que irá falar sobre o tema a evangelização do mais além. Elis, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Gratidão, Paloma. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, ou que vão ver ou ouvir depois esse encontro. E abençoada seja a tia Jandira, nossa figura ilustre pedagógica, e os nossos queridos evangelizadores. E hoje nós vamos ter um bate-papo, na verdade, um bate-papo sobre o Evangelho em Ação, sobre evangelização. Aqueles que quiserem colaborar conosco, sintam-se convidados também para enviar perguntas, ou mesmo os nossos companheiros que estão aqui conosco, para interromper quando necessário, nessa grande roda de conversa sobre evangelização. E para iniciar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos começar com uma lenda do mundo espiritual. Dizem que nos limites entre a crosta terrestre e o plano espiritual, havia uma alma luminosa que se destacava e se deslocava entre os núcleos de sofrimento e de dor. Ela acolhia, dentro do coração amoroso, espíritos desorientados, almas desmentadas, perdidas, que acabavam ali perambulando, né, de um lado para o outro, sem rumo e sem saber, né, o que estava acontecendo em sua volta. Muitas vezes eram almas que estavam ali com a mente presa em lembranças amargas do passado. E esse vulto luminoso, cheio de paciência, de calma e de serenidade, sussurrava palavras amáveis e gentis para esses irmãos sofredores. E esse trabalho cresceu, reuniu outros companheiros, e chamou a atenção de vários colaboradores, como também aquela caravana silenciosa e caridosa atraía também a atenção e a perseguição daqueles corações que ainda teimavam em rumar contra a luz, contra o Cristo. Mas, como acontece com todo o trabalho do bem, nada afastava aquela caravana humanitária, aquela caravana de amor, do seu compromisso. Mas sempre se indagava, que alma era aquela que se dedicava anonimamente ao trabalho do bem e aos sofredores? Quem seria aquela mulher que por onde passava fazia surgir núcleos de devotamento aos esquecidos e perdidos na dor? E a nossa querida Meimei teve a oportunidade de conhecer pessoalmente essa mulher. Certa vez, quando participava, né, das suas excursões de aprendizado, de resgate, passando por algumas dificuldades relacionadas à tarefa,
ela conheceu essa mulher e a sua equipe de trabalho que veio auxiliar a nossa irmã na sua tarefa. E admirada, ela chegou próximo da irmã e perguntou: quem sois vós, venerável irmã, demonstrando tanto amor pelos sofredores? A irmã sorriu e disse: eu não sou ninguém. E ela perguntou: como ninguém? Aí ela disse: ninguém importante, apenas uma alma que estava perdida e foi encaminhada pelo bem, ao bem, pelos laços da evangelização. E aí ela disse: criminosa reconhecida, eu renasci em razão de um relacionamento casual. E continuadamente agredida desde pequena, eu fui abandonada e transformada em criança e jovem habitante das ruas na cidade. Vivi entre a escória humana, esquecida de todos e passando por muitas privações. Mas aos 12 anos, a minha existência se transformou. Eu vi uma casa espírita, onde, tarde da noite, recolhi-me sob suas marquises. O dia já era alto, quando acordei assustada, ouvindo risos e gritaria de crianças, que, cercando-me, apontavam o meu dedo, curiosos. No momento seguinte, abriu-se a roda ao meu redor e uma evangelizadora se aproximou, me tocou, sorriu com afeto, e eu achei que naquele momento tinha encontrado o paraíso. A ele fui transportada por um simples gesto de afeto, pelo sorriso de aceitação e pelo acolhimento que brilhava nos olhos daquela jovem. E ela disse: vem comigo, falou baixinho, você deve estar com fome. Comi pão com margarina e um pouco de leite, um manjar dos deuses. E já alimentada do corpo, a jovem evangelizadora me falou então: agora, minha nova amiguinha, vou lhe dar um alimento que é mágico, pois você nunca mais terá fome. Jesus, você já ouviu falar nele? E a nossa Meimei termina a história dizendo: evangelização, evangelizadores, abençoados sejam todos. Essa história, que é uma lenda do mundo espiritual, é a história de uma menina que foi acolhida pela evangelização. E a evangelização tem esse poder transformador em nossas vidas, na vida dos evangelizadores e na vida das crianças. Quando a gente pensa na importância desse trabalho nos dias de hoje, faz necessário que a gente recorde de alguns conceitos. E por que sempre é importante relembrar? Porque, porventura, nós acabamos por esquecer esses conceitos. E nos dias de hoje, onde temos tantas informações, tantos problemas, tantas adversidades, tantos acontecimentos, nunca é demais falar do óbvio. O óbvio precisa ser dito. Nós temos registros que nos dizem que estamos em um período de mudanças, em um período onde haverá um cataclismo moral e o progresso bate à nossa porta. E para que esse progresso chegue, nós precisamos ainda sacudir esses alicerces e essas muralhas do velho mundo, que acabam também sendo muralhas interiores, muralhas que nos aprisionam ainda nos velhos hábitos ou no homem velho, no qual nós ainda precisamos trabalhar, porque muitas vezes desejamos conservar o velho padrão, não é? Então, para que o novo venha, é preciso desconstruir tudo isso. Então, esses são os momentos do qual Jesus nos falava: nos tempos são chegados, como vai dizer Bezerra de Menezes, nosso querido Bezerra de Menezes, os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, e os desesperados suplicam luz. E no meio desse turbilhão, nós temos a criança, que é um espírito imortal, que não é um espírito que vem na sua encarnação ali sem nenhum resquício do passado, sem nenhuma experiência. Ele traz ali inúmeros registros que vêm compor essa experiência nesse mundo turbulento no qual nós estamos imersos. E a Gênese tem um registro interessante que vale a pena a gente recordar.
A época atual é de transição e os elementos das duas gerações se confundem. Nós assistimos a partida de um e a chegada de outra, já no mundo, pelos caracteres que lhes são próprios. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, o sentimento antifraterno, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a sensualidade e a avareza. E diante de tudo isso, cada um de nós se encontra sedento de equilíbrio, de paz, de harmonia. E as crianças estão, nesse contexto, muitas vezes observando os adultos e transmitindo essa inquietação de várias formas. Muitos são os registros que nós fazemos dessas gerações que vêm chegando, sejam porque elas trazem inúmeros compromissos, inúmeras atividades que precisam resgatar, seja porque trazem ali dentro das suas questões emocionais, fatores que precisam ser reeducados, mas também trazem ali o reflexo dos nossos dias, o reflexo de uma sociedade materialista que se preocupa pouco com as emoções e, especialmente, com a dimensão espiritual. Então, nunca se tornou tão urgente nós falarmos de espiritualidade, nós falarmos de educação dos sentimentos, de educação emocional, de valores humanos. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um trecho que diz que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos leva à vivência do roteiro traçado ao homem de bem. E quando nós meditamos sobre isso, chegamos a diversas conclusões, mas a primeira delas é que talvez sejamos aqueles espíritos que há muitas encarnações estão ali preocupados com o intelecto, com a razão. E repetimos esse movimento também na doutrina, no movimento espírita, espíritos muito concentrados nos aspectos relacionados à racionalidade, sem uma preocupação com as questões emocionais. Então, é necessário que nós nos debrucemos sobre métodos, sobre experiências, sobre vivências, sobre estudos que nos levem a sentir essa mensagem. Então, passa por uma esfera que vai além da razão, que compõe também a emoção. Todo o processo educativo, quando ele é bem feito, também passa pela emoção, pelo sentimento, pela nossa subjetividade. E poderíamos trazer inúmeros exemplos disso, seja na nossa trajetória de aprendizado, ou exemplos mais simples, por exemplo, quando encontramos com um professor que teve um sentido diferente para a nossa vida, um evangelizador, um orientador, uma figura que nos passou ali segurança, força, coragem. A nossa querida tia Jandira, que a Paloma sempre brinca, fala dela. Registros que não são registros só do campo do cognitivo, no sentido do intelecto, do conhecimento racional, mas também no campo do sentimento. Então, essa experiência de educação e de evangelização, ela precisa acolher esse indivíduo imortal e favorecer experiências onde nós vamos ali buscar sentir e viver a doutrina espírita, já que muitos de nós ainda estão mergulhados apenas no campo da razão. E nosso querido professor, nosso amado professor Eurípides Barçanufo, traz inúmeras contribuições na atualidade sobre esse aspecto, sobre os seus estudos, ou o estudo coletivo que tem sido feito em relação às metodologias dentro da evangelização, que desde a década de 80 a gente tem ali do século passado, inúmeros movimentos surgindo no sentido de favorecer nova ótica dentro da evangelização, com o intuito também de contemplar essa imortalidade e essa integralidade no sentido da visão holística
que nós temos, porque nós somos seres integrais. Nós não trabalhamos apenas em uma dimensão específica, né? No aspecto informativo, no aspecto do conhecimento. Nós temos ali diversas dimensões e que elas precisam ser bem acolhidas e trabalhadas também dentro da evangelização, não só dentro da educação formal. Dito isso, e lembrando também, mais uma vez, que a criança é espírito imortal, porque o óbvio precisa ser dito. Então, desde pequenina, a criança manifesta instintos bons e maus, porque nós ainda temos aquela cultura de achar que a criança é um ser ingênuo e totalmente puro, no sentido de que nunca viveu nada, nunca traz ali nenhuma dificuldade, e os espíritos nos chamam a atenção para a importância dos primeiros anos, dos primeiros dias, para que exercitemos o olhar, porque naquele momento poderemos traçar intervenções mais específicas, observar ali a personalidade. Né? Dito isso, trazido esses lembretes, momento de transição, momento desafiador, lembretes de Kardec, dos espíritos, sobre a importância de uma educação nova, diferenciada, baseada no espírito imortal, nossa necessidade de não só focar no intelecto, no conhecimento, vamos ali mergulhar no tema no qual nós desejamos trazer hoje, que é o tema da nossa querida Janaína Farias, no livro A Evangelização no Mais Além, que também contempla esses aspectos. Quando nós pensamos em evangelização, muitas vezes esquecemos de que esse trabalho é um trabalho também no campo espiritual. Não é raro nós percebermos alguns companheiros que eles têm uma dificuldade imensa de perceber o valor dessa tarefa, a importância dessa tarefa e a necessidade do zelo que essa tarefa precisa ter. Não se trata apenas de dar um espaço no centro espírita para que a evangelização seja feita, mas se trata de cuidar de todos os elementos para que esse trabalho possa ser feito da melhor maneira possível. E isso exige tempo, esforço, estudo, dedicação. E o que esse livro vem trazer, o que essa perspectiva vem trazer, é a noção do que acontece no plano espiritual quando ocorre a evangelização. E daí que vamos repetir de novo, o óbvio precisa ainda ser dito. Esse livro traz uma experiência muito interessante de formação de evangelizadores no mundo espiritual e do que acontece nos bastidores da evangelização quando ela está ocorrendo no plano físico. Então ele começa ali de uma forma bem didática. A gente vai lembrar que esse livro é uma psicografia da médium Janaína Farias, mas pelo espírito Lúcio de Abreu, que tem uma tradição em evangelização em Minas Gerais, e a gente teve acesso a essa informação especialmente através de todo o trabalho que foi feito pela equipe do SER, relacionada ao Haroldo, a Sheila Passos e tantas outras pessoas com as quais nós não recordamos o nome, mas que são figuras importantes para essa tarefa. Então, nós tivemos acesso à informação do legado que tem Minas em relação à evangelização, e também o legado da família Abreu através do seu Lúcio. Né? Então, ele vem trazer nesse livro, de forma bem didática, esses pontos e esses elementos importantes relacionados à tarefa. Então, o início do livro começa com um curso preparatório, um curso teórico para evangelizadores. Né? E esse curso conta com uma parte prática. E é muito interessante porque parece muito com a didática dos livros do André Luiz, através de Chico Xavier, onde aqueles espíritos vão mergulhar ali no local da evangelização. E ele começa já descrevendo a parte prática, nós vamos para a parte prática, que é o nosso foco, dizendo que 2 horas antes do início da tarefa, a equipe espiritual já está preparada. Então, para você que é evangelizador e chega 5 minutos antes da tarefa,
ou que já chega 10 minutos depois, 2 horas antes, a equipe espiritual, segundo esse registro, já está pronta. E enquanto eu relia novamente esses registros, me lembrei muito do tempo em que eu comecei na evangelização. Lá no Centro Espírita Cearense, que ainda era a Federação Espírita na época, e a nossa querida tia Regina Leia, antes de começar a evangelização, foi uma das experiências mais bacanas, dentre tantas que eu pude viver na evangelização, foi com ela. Antes de começar a tarefa da evangelização, nós tínhamos um evangelho, quando não um estudo. Então, havia uma preparação antes, precisava chegar, se harmonizar, ali se relacionar com aquele grupo. Então, 2 horas antes, segundo o livro, há uma equipe espiritual disponível para esse trabalho, né? Uma equipe daquele que ele vai chamar de construtores, relacionados à aparelhagem da tarefa da evangelização. Para quem conhece os estudos de mediunidade, para quem já teve a oportunidade de fazer cursos relacionados a essa área, sabe que isso é uma realidade quando a gente está falando de atividade, reunião mediúnica. E por que a evangelização seria diferente? Por que os outros estudos seriam diferentes, né? E o nosso irmão vai registrar que existem diversos companheiros nessa tarefa que vão ali colaborar para conhecimentos relacionados a costumes, a geografia, a história, por exemplo, quando se fala de Jesus, da Palestina antiga, né? Então, havia uma verdadeira equipe de trabalho para auxiliar o processo de educação, de evangelização daqueles espíritos, né? E tem um trecho muito interessante que a gente já ouviu bastante que ele traz no livro, que é muito forte, muito rico, que a gente possa pensar, vai dizer assim, o evangelizador, no momento da aula, guardadas as devidas proporções e particularidades, trabalha como médium do evangelho. Olha a responsabilidade de ser médium do evangelho, né? Então, ele vai fazer a descrição do ambiente e apresentar o evangelizador como um protagonista nesse processo de mediação do conhecimento, o amparo que existe na tarefa, o amparo e a preparação que existe para a elaboração dessas aulas. Então, quando há a preparação da aula, a equipe se vincula, e esse é um dado interessante, porque nós já tínhamos registro sobre isso nos estudos relacionados à evangelização, e quando nós fazemos aqueles cursos de formação básica, nossas queridas evangelizadoras, né, e aí para quem teve a oportunidade de fazer vários cursos na federação, com a nossa querida Fran Setúbal, a nossa querida Alane, eu recordo muito delas dizerem, você precisa tirar um dia para preparar a aula da evangelização, e naquele dia a equipe espiritual vai se vincular a você e ao trabalho. Então, o que ele está dizendo? Que, né, existe uma preparação intensa antes daquela nossa pequena aulinha ali, feita uma vez por semana, né? E ele vai dizer os efeitos do evangelho na atmosfera psíquica do local. E é muito interessante quando ele também registra que ali são produzidos o que chamamos de fluidos, da nossa pobre linguagem, né, a pobreza da nossa linguagem, que eles vão ser utilizados também em outras tarefas do centro espírita, na desobsessão, no atendimento fraterno. Então, as vibrações produzidas ali no estudo do evangelho, junto com as crianças, com os adolescentes, vão ser utilizadas também para a sustentação da tarefa no centro espírita, né? E aí, a nossa querida tem um personagem interessante nessa história, nesse curso, que é a Aninha, ela que é a estagiária, né, da evangelização espiritual. Ela vai perguntar, e quando o evangelizador não estuda? E aí, o nosso irmão faz silêncio, e não responde nada. Porque se você não estuda, se você não se dedica, como que vai haver um vínculo da equipe espiritual com aquela tarefa? Né? Fica difícil. De maneira que nós já temos ciência de que a nossa
vibração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão influenciar naquele processo da aula. Eles vão influenciar ali no processo de tranquilidade da turma, de refazimento. Então, o estudo é importante nesse sentido da preparação desse momento e também do conhecimento das crianças, dos adolescentes, dos jovens que vão estar ali naquela aula. Ele vai dizer, vai registrar que durante a aula é plasmada uma tela no plano espiritual daquilo que a evangelizadora vai falando. É um registro bem parecido com o que a gente tem nas reuniões, quando tem ali mediúnicas, assistência espiritual também aos nossos irmãos sofredores. Que há uma ficha das crianças, há uma análise dessa ficha, das famílias, das dificuldades que a família vem passando, dos desafios, dos compromissos daquela criança. Então, há um verdadeiro trabalho de assistência espiritual, né? Então, ele vai descrever essa ficha. Muitas vezes, na evangelização, nós esquecemos de fazer essa ficha no plano físico. Então, página frontal, foto da criança, dados sobre a sua reencarnação, recursos materiais espirituais, informação sobre a família, nós já mencionamos, condições psíquicas e sentimentais. Ora, será que nós, nesse plano físico, já conhecemos, nós evangelizando? Amigos espirituais responsáveis pela criança, pela família, pela tarefa na casa espírita, eles fazem todo esse trabalho, traçando uma arte que é muito importante para o evangelizador, para todo educador, que é a observação. Precisamos exercitar esse olhar. Nós não podemos pensar nesse momento como um momento apenas onde nós vamos trazer o conhecimento e depositar na cabeça daquela criança e nós vamos formar ali um mini espírita, um futuro trabalhador. O momento da evangelização é um momento onde nós vamos observar esse espírito imortal e dentro das suas potencialidades e fragilidades traçar momentos de reflexão à luz do Evangelho de Jesus para trabalhar com esse espírito de forma a favorecer essa transformação que nós queremos. É uma grande responsabilidade, mas é uma tarefa muito sublime quando nós pensamos na importância dela para as crianças, para os evangelizantes e para nós, enquanto evangelizadores. Né? Iraci, qualquer coisa você me fala o tempo aqui no bate-papo, tá bom? Bem, nós temos ali a presença dos trabalhadores, como já mencionamos, né, desencarnados, e a equipe espiritual auxilia, né, também ministrando passes e orientações, né, e daí nós vamos lembrar da necessidade da vigilância também nessa tarefa, né. Quem ouve todas essas informações talvez vai pensar, nossa, mas que tarefa difícil, eu não vou conseguir fazer essa tarefa. E logo no início do livro, ou eu não vou ter condições morais para fazer essa tarefa, nós temos uma mensagem muito interessante do Jean Luca. Ele faz a abertura, né, do livro, ele vai dizer assim, já hesitastes quanto aos teus próprios valores diante das graves responsabilidades que sabes repousar em tuas mãos? Como bom semeador, visualizastes o campo de oportunidades que o Senhor te legou, regado amorosamente com tuas lágrimas e teus suores, e temestes que as plantas danosas do desânimo tomassem a terra boa dos teus sentimentos, muita vez já exausto das lutas comuns aos tempos de transição? Ou seja, já chegou aquele momento que você, evangelizador, você trabalhou espírita, já se questionou? Eu não tenho condição de fazer essa tarefa. Eu não tenho suporte psíquico, eu não tenho estrutura. E o que esse livro vem mostrar é que na Terra, todos nós estamos na condição de aprendizes. Todos nós estamos ali enfrentando lutas silenciosas, ou conhecidas, relacionadas ao campo moral. E ele vai trazer também o registro de uma evangelizadora que passa por esses dilemas.
que muitas vezes cai no sentido moral, no sentido de dizer, eu não consegui perdoar dessa vez, eu não consegui ser paciente, eu não tenho condição de fazer essa tarefa, né? Mas a evangelização, ela é oportunidade de esclarecimento e educação daqueles que buscam através das crianças e das famílias, mas também do evangelizador. Então, nós nunca duvidemos disso. E das oportunidades benditas que Jesus nos traz através dessa tarefa, né? A partir dessa história, tem um registro aqui também no início do livro, a nossa Gisela Amorim. A importância da formação evangélica na vida do indivíduo sobre a importância da evangelização em si. Os evangelizadores poderão aprender mais sobre suas funções como trabalhadores em prol de si mesmos, em busca de Jesus, assim como na melhoria do mundo em que vivemos. E o seu Lúcio termina dizendo assim: Jesus, que nos perdoa as imensas dificuldades e não nos rejeita, jamais os pequeninos esforços nos conceda a sua paz. Ou seja, nós estamos em constante aprendizado e temos a oportunidade nas mãos de se reerguer. Então, não duvidemos disso. E eu acho que falta só alguns minutos, você vai me avisando aí, senão eu vou passar a noite aqui falando de evangelização. Também há uma descrição bastante interessante sobre aquele grupo que acompanha as famílias, as crianças, que se irritam, obviamente, com a tarefa, né? Eles são levados pela equipe espiritual, são colocados ali do lado, né, para assistência devida, né, buscando ali sensibilizar as crianças mais agitadas, né? Quem nunca viu na evangelização, muitas vezes aquela criança que chega e não consegue passar nem do portão da casa espírita, que grita, que esperneia, né? Então, muitas vezes ali não estamos, a Paloma está brincando, dizendo assim, eu na catequese, né, Paloma? Não estamos apenas lidando com a criança sozinha. Obviamente, há ali grupos de espíritos que não desejam que aquela criança, aquele espírito chegue ao Evangelho de Jesus, receba esse amparo, essa oportunidade. Então, é preciso paciência, serenidade, confiança, que eu acho que essa é a palavra mais importante para todo aquele que deseja fazer uma tarefa. Em nome de Jesus e em nome da doutrina espírita, confiança na equipe, confiança no trabalho, confiança em si mesmo. Então, nessa tarefa que ele vai mencionando, o início da aula tem um passo. Lembrei muito do Lar dos Humildes. Antes de começar a evangelização, está lá a nossa irmã Françoise, a nossa querida Sandra Araújo, coordenando o passe dispersivo, coletivo e calmante. Muitas evangelizações dão passe no final, né? E aí ele vai chamar atenção em relação à importância desse passe, também no início, né? E aí ele vai começar a fazer a descrição de toda a aula da evangelização, a importância da música, das vibrações da música, da poesia, na atmosfera espiritual daqueles seres, não é? A forma como cada espírito vai ali se condicionando àquele tratamento, nós chamamos de tratamento, né? Aquele aproveitamento emocional e psíquico, de forma ali a reorganizar o seu corpo, a ter equilíbrio, né? E aí ele vai começar a descrever esse estágio da Aninha, traçando a aula, né, os impactos da aula, cada momento em que a evangelizadora vai mencionando, né, o trecho do evangelho, os elementos que ela vai utilizando. Há ali também as projeções no mundo espiritual, e chega um momento em que ele vai descrever que caem pétalas em cima das crianças de luzes, quando ela começa a falar do Evangelho de Jesus. Né? Então, ok, querida. Então, pensemos nesse momento como um momento onde cada um desses espíritos vai ser impactado no sentido do seu
refazimento emocional, psíquico e espiritual. E o nosso convite com esse diálogo é para que a gente busque conhecer um pouco mais, se aprimorar um pouco mais e valorizar também essa tarefa, no sentido de dar espaço e esforço para que as crianças recebam a mensagem de Jesus, para que nós tenhamos a certeza de que as sementes que são plantadas, elas vão florescer nessa vida ou em outras, nas crianças e em nós. Espero que eu tenha atingido o objetivo do nosso bate-papo. E agora a gente vai para um breve intervalo, não é, Paloma? Excelente, Alice. Gente, é tão bom evangelizar. Ai, lembro da minha época, de quando eu tomava suco de uva e comia um pedaço de pão para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. Vamos para o intervalo, que já já a gente volta com o nosso Pinga Fogo. Papaca, DJ! O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare! Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. Comigo cante esta canção, pede para a vida. Quer aprender como é bom viver? Quem sou eu pra dizer? Quem sou eu pra dizer? Escute a voz do seu coração, vem se divertir, irmão. O amor está dentro de ti, só basta você florir. Pra ser feliz, é. Só basta você florir, florir. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia. Venha comigo, cante esta canção, desperte para a vida então. Quer aprender como é bom viver? Quem sou eu pra dizer? Escute a voz do seu coração e vem se divertir, irmão. O amor está dentro de ti, só basta você florir. Pra ser feliz, é pra ser feliz. Só basta você florir. Pra ser feliz, é pra ser feliz. Só basta você florir. Pra ser feliz, é pra ser feliz. Só basta você florir. Pra ser feliz, é pra ser feliz. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, laia. Pra ser feliz, é pra ser feliz. Só basta você florir. Pra ser feliz, é pra ser feliz. Só basta você
Oi, Paloma. Estamos aqui. Pinga fogo. Bora, estamos aqui de volta no nosso cuscuz. E quem perdeu o primeiro bloco, estamos aqui com a nossa querida Elis a falar sobre a evangelização, um tema tão importante para as crianças, os evangelizandos que são o futuro da nossa casa espírita. E aí, Iraci, bora pingar o fogo no cuscuz? Fala que a Elis te escuta. Oi, Elis, que bom que você está aqui falando sobre evangelização. E interessante que nós, algum tempo atrás, no Lar dos Humildes, estávamos estudando um livro chamado Evangelização de Espíritos. E você falando sobre a questão da importância das 2 horas antes, de como é todo preparado o ambiente para que aconteça a evangelização. E o que você me diz? Porque somos todos espíritos, tanto as crianças que estão no começo da encarnação, como nós. E como é que você vê a questão da evangelização dos espíritos? Da evangelização como um todo, inclusive a autoevangelização. Iraci, esse livro é fantástico, né? Nós precisamos conhecer um pouco mais. Para quem não conhece, fica a dica, né? E eu acho que quando a gente tem assim os registros, por exemplo, de algumas mensagens que vão dizer que no mundo espiritual companheiros estão devotados em estudar novas metodologias para trabalhar na seara espírita, nós começamos a compreender minimamente que existe a necessidade de pensarmos sobre a importância do Evangelho em nossas vidas e sobre a importância do método também. Eu tive a oportunidade de estar em ambientes onde o Evangelho é muito presente, tanto dentro da evangelização, como no NEP, o Evangelho Redivivo, e nós reconhecemos, né, como você bem sabe, e já também mencionou várias vezes, que o Evangelho é a nossa bússola, é o nosso guia de orientação nesses dias que parecem tão trevosos. Nós não podemos esquecer que o Evangelho de Jesus é um aspecto importante na revelação e também na compreensão da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos. E o que a evangelização de espíritos vem fazer é buscar esse entendimento da imortalidade, tentar dar a esse espírito a noção específica do seu compromisso, de onde ele está, dos elementos que fazem parte da sua vida, da sua trajetória, no sentido daquilo que a doutrina tanto nos convida, do autoconhecimento e a reforma íntima, e a partir desses elementos traçar um novo rumo, né? Então, a evangelização de espíritos em si, a meu ver, tem uma contribuição muito importante e significativa, e nós ainda precisamos nos debruçar um pouco mais sobre esses elementos, porque nós já temos conhecimento que a espiritualidade se preocupa, que traz novos aspectos. Nós já temos conhecimento de que no mundo espiritual existem ali lugares específicos para acompanhar os espíritos espíritas, que ainda têm dificuldade de viver esse evangelho, como já disse ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, como tem um registro no Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem ser sentida também, né, não só conhecida. Né? Então, precisamos buscar novos caminhos e novos olhares. Né? Foi muito bacana o estudo que nós fizemos, e eu espero que em algum momento a gente possa retomar. Mas eu queria tocar numa questão bem interessante, não sei se no livro, na Obras Póstumas, o Kardec fala do projeto 1868, certo? Onde ele faz um apanhado de como
é necessário a difusão da doutrina espírita, certo? Com estudos, será, e aí a gente pode dizer que a evangelização está dentro desse projeto, já que ele fala do ensinamento espírita. E o que é o ensinamento espírita, né? Se não ao ensinamento do Mestre Jesus. Como é que você vê se existe uma correlação ou não, eu posso estar transvaliando, certo? Sem dúvida, claro que não, Iraci, eu penso que não. Nós temos ainda alguns companheiros que têm uma dificuldade de até adotar o nome evangelização, né? Eles acham que esse processo de educação das crianças e dos jovens deve ser focado naquilo que chamam de educação espírita. É bem interessante. Afinal, eu penso que tudo se dialoga, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito desafiador, né? Em que nunca sentimos tanta necessidade do Evangelho de Jesus e nunca sentimos, como vai dizer o poeta Merlânio Maia, né, poeta paraibano, tanta saudade de Jesus. Se nós já reconhecemos a importância dessa mensagem, por que ainda limitar os espaços de estudo e conhecimento relacionado ao Evangelho de Jesus ou à evangelização? O grande objetivo da evangelização espírita, nas orientações da FEB, é a formação do homem de bem. Não é a formação do espírita de bem. Então, é uma forma de caridade favorecer o conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita para as crianças e para os jovens. Nós não podemos nos furtar e não podemos também colocar empecilhos. Se outro nome se adequa melhor, não tem problema. Mas nós precisamos, sim, falar do Evangelho, falar de Jesus, e podemos, sim, dizer que a evangelização compõe de forma indireta, né, esse trabalho. Temos aí a FEB também com a sua campanha permanente, desde a década de 70, trabalhando no sentido da divulgação e da importância dessa tarefa na Casa Espírita. Não sei se eu te respondi. Não, mas é porque, na realidade, eu penso que o Evangelho, e aí é uma tarefa hercúlea, você tá com a Bíblia debaixo do braço e estudá-la, certo? Porque é como se o espírita não estudasse a Bíblia e não tivesse necessidade de conhecer, inclusive beber da fonte. Não estou dizendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas da Bíblia, estudar, sabe? E conhecer mais de perto Jesus. Eu acho fundamental que as crianças conheçam Jesus, sabe? Conheçam, tenha essa proximidade com Jesus, não só criança, mas o adulto, mas a partir da criança você torna a pessoa uma pessoa de bem, né? Quando você ensina, faz com que a criança se torne amiga de Jesus, companheira de Jesus, caminhe com Jesus. Eu acho que muitas coisas não aconteceriam se nós tivéssemos essa ideia de levar Jesus para todos, sabe? E o bom espírita, a pessoa de bem, é a pessoa que conhece e que vive os ensinamentos de Jesus. E aí eu queria só lhe pedir para fazer suas considerações. Eu vou pedir desculpa só pelo barulho que está aqui próximo, tem bastante barulho. Não, mas é natural. Faz parte, né? Faz parte. Você falou da Bíblia, né? E para nós, evangelizadores, é muito importante o conhecimento. O conhecimento faz com que a gente tenha maior propriedade e segurança. E também
que a espiritualidade possa se utilizar dessa bagagem para bem evangelizar, né? E as nossas considerações são no sentido da importância dessa tarefa, de lembrar da importância dessa tarefa. Nós temos várias mensagens que falam, né, que a evangelização, ela orienta, ela salva, vamos dizer assim, essa palavra não é muito usada entre nós, espíritas, que a evangelização liberta. Então, favorecer a criança, o jovem e o adulto também, o Evangelho de Jesus, a mensagem da doutrina espírita, vai criar bases para que, quando as dificuldades vierem, quando os lances da vida chegarem, aquele ser, aquele espírito tenha força e conhecimento para enfrentar os desafios, né? Lembrando sempre da necessidade que nós temos de conhecer, de estudar e de favorecer experiências a esses espíritos para a prática, né, no sentido do sentimento e da vivência. E a gente pode tirar um outro momento para falar sobre isso, porque às vezes fica uma coisa subjetiva, né, e pode alguém pensar, mas como eu vou favorecer isso? Tantos elementos podemos usar, a arte, as atividades que a própria casa espírita tem, onde a gente favorece aos adultos e às crianças oportunidade de exercitar a caridade material, moral, dentre outros, né? E, para encerrar, não estou fazendo propaganda, mas eu achei muito interessante o evento que a Federação Espírita vai realizar no dia 1º de junho. Vai ter um workshop de evangelização. Ninguém pediu para fazer divulgação, estou fazendo por mim mesmo. E nesse workshop vai ser trazido também a abordagem desse livro, dentre outros livros. Eu achei fantástico e acho que vale muito a pena a gente sempre se debruçar sobre novos conhecimentos. Então é isso, minha querida. Agradecer a você, a querida Paloma, aos companheiros que estão nos acompanhando e ao Lar dos Humildes, sempre pela oportunidade de falar da evangelização, né, e de Jesus, em benefício nosso, dos nossos companheiros. Excelente, Elis. Gratidão pela presença de hoje e falar sobre esse tema tão importante que é evangelizar. Evangelizar é essencial, pois forma a sementinha que o Cristo lançou há mais de 2000 anos aqui na Terra, como ele semeou. Temos cada evangelizador trazendo essa sementinha dentro de cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece final, com o coração repleto de gratidão por esta quinta-feira que se finaliza. Bora chamar ela, nossa querida Elis, para a nossa prece final? Bora. Um beijo para a tia Jandira. Vamos lá. Mestre Jesus, nossa gratidão por estarmos reunidos mais uma vez em teu nome. Nossa gratidão pela oportunidade da doutrina espírita e pela oportunidade de estudar, de aprender, de fortalecer em nós espíritos ainda errantes, com muitas dificuldades, os compromissos assumidos contigo, através do teu amor, da tua misericórdia, nos ampara e fortalece todos aqueles que debruçam as mãos e os corações em nome da evangelização. Ampara todos aqueles que estão relacionados a essa tarefa, aqueles que nos ouvem, o nosso querido Lar dos Humildes. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, uma boa noite a todos, boa tarde, bom dia para você também que está sintonizado com a gente no canal do YouTube do Lar dos Humildes. Beba bastante líquido, lembre-se, a prece é essencial e também o estudo é aquele suplemento para fortificar seu coração e também ajudar durante a vigilância dos pensamentos. E como diz a Tebilu, apenas que busquem conhecimento. É isto, até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.